Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um momento de oração. Que você abra seu coração e permita que Deus fale com você agora. Até que ponto o amor de um pai ou de uma mãe pode alcançar quando as sombras da incerteza cercam o telhado de sua casa? Quantas vezes você se viu em vigília, enquanto o mundo dormia, clamando por um filho que se perdeu em caminhos tortuosos, ou por um cônjuge cujo coração parece ter se tornado solo árido e frio? É possível que neste exato momento você sinta que as paredes do seu lar, que deveriam ser refúgio e paz, transformaram-se em um cenário de silêncios que machucam ou de palavras que ferem como espadas. Mas antes que o desânimo se estabeleça como senhor de sua mesa, convido você a erguer o olhar para além das circunstâncias. Existe um Deus que não habita apenas em templos feitos por mãos humanas, mas que se inclina para ouvir o sussurro de quem intercede por sua linhagem. Esta mensagem não é apenas um relato de tempos antigos, é o convite para que você se torne o sacerdote de sua própria família. Prepare o seu espírito, pois o que vamos buscar agora é a chave que abre as comportas da misericórdia sobre a sua posteridade. Para compreendermos o peso de uma aliança familiar, precisamos retornar à era dos patriarcas, um tempo em que a bênção de um pai não era apenas um desejo, mas um destino traçado sob o olhar do Onipotente. O cenário espiritual daquela época era marcado por altares erguidos no deserto e promessas que atravessavam gerações. Entre os grandes relatos, destaca-se a figura de Jó, um homem cuja retidão ecoava nos céus, mas cuja maior preocupação não era sua vasta riqueza ou seu prestígio entre os homens do Oriente. Jó vivia em um tempo onde o sacrifício e a intercessão eram as pontes entre a fragilidade humana e a santidade divina. Seus filhos, jovens e prósperos, celebravam em banquetes, cercados pelas distrações de uma vida farta. Contudo, Jó sabia que o coração humano é propenso ao esquecimento. A situação espiritual de sua casa era mantida pela vigilância contínua de um pai que entendia que o perigo não reside apenas nas tempestades externas, mas nas frestas que a negligência espiritual pode abrir no seio da família. Ele não esperava que o erro acontecesse para agir. Ele se antecipava ao trono da graça. Imagine a luz suave do amanhecer tocando as colinas de Uz. Antes mesmo que o sol estivesse alto no firmamento e que o ruído do trabalho começasse, Jó já estava de pé. Sinta o frio da manhã e o cheiro do incenso que subia do altar que ele mesmo edificara. Ele não orava de forma genérica ou apressada. Ele se santificava e apresentava holocaustos por cada um de seus filhos, nome por nome, alma por alma. Contemple este homem prostrado, movido por um pensamento que o inquietava. Talvez meus filhos tenham pecado em seus corações. Jó compreendia que a família é um jardim que exige cuidado constante. Mas o cenário muda. De repente, o céu escurece e o mensageiro da desgraça chega com notícias que fariam qualquer alma desmoronar. Um vento impetuoso veio do deserto e atingiu a casa onde todos os seus filhos estavam. Em um único instante, o altar de sua intercessão parecia ter sido em vão. O luto invadiu o lar de Jó com uma violência avassaladora. Sinta o peso do silêncio que se seguiu à perda de tudo o que ele mais amava. Jó rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, em um gesto que confunde a lógica humana, lançou-se por terra e adorou. Ele entendeu que sua família não pertencia a ele, mas daquele que dá e que tira. Mesmo em meio às cinzas e à dor de uma casa vazia, Jó não amaldiçoou o autor da vida. Ele permaneceu no posto de vigia, provando que a intercessão por uma família não se baseia na ausência de perdas, mas na presença inabalável da confiança no Redentor. A dor de Jó ressoa em cada lar que hoje atravessa o seu próprio deserto. Talvez você sinta que, apesar de suas orações, o vento do deserto atingiu seus filhos, ou que a estrutura da sua família está em ruínas. O silêncio de Deus perante o clamor de um pai ou de uma mãe não é um sinal de esquecimento, mas o tempo necessário para que a fé seja purificada como o ouro no crisol. Muitas vezes,
Acreditamos que a oração pela família serve para evitar que a tempestade chegue, mas a verdade bíblica nos ensina que a oração é o que nos sustenta quando a tempestade passa. Deus contempla cada lágrima que você derramou sobre o travesseiro por causa de um ente querido. Ele ouve o gemido inexprimível que você solta quando não tem mais palavras para descrever a crise no seu casamento. A esperança para a sua casa não reside na mudança imediata do comportamento dos outros, mas na permanência da sua fé no Deus que restitui o que foi devorado. Assim como o final da história de Jó nos revela um Deus que vira o cativeiro e abençoa o último estado mais do que o primeiro, Ele está trabalhando nos bastidores da sua história familiar para converter o luto em dança e a escassez em transbordamento. Como permanecer firme quando as colunas do seu lar parecem balançar? A história de Jó nos ensina que a intercessão deve ser um hábito, não um recurso de emergência. Ser o intercessor da família exige coragem para apresentar holocaustos de gratidão, mesmo quando as notícias são más. Para que a paz de Deus reine em sua casa, comece limpando o altar do seu próprio coração. Remova a amargura, o ressentimento e a falta de perdão, pois essas são as pedras que impedem o fluxo da bênção. Confie que o Senhor é o guarda de Israel e que Ele não dorme enquanto você descansa. Seus filhos podem estar distantes hoje, mas a aliança que você firma com Deus em oração é uma corda que os alcança onde quer que eles estejam. Permaneça fiel no seu posto de vigia, falando com Deus sobre sua família antes de falar com sua família sobre Deus. A mudança no cenário da sua casa começa no secreto do seu quarto, na perseverança de quem sabe que o Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra para restaurar a sua herança. Não permita que o medo do futuro roube a sua autoridade espiritual hoje. As promessas contidas na palavra são como âncoras para a alma. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Esta palavra de ordem atravessa os séculos para alcançar o seu coração nesta hora. Sinta o consolo daquele que conta os fios de cabelo de cada um de seus entes queridos e que conhece a dor de cada desentendimento. O Deus de Jó, que restaurou sua sorte e deu a ele novamente uma posteridade abençoada, é o mesmo Deus que está ouvindo o seu suspiro agora. Prepare-se para ver a mão do Onipotente agindo de formas que você não pode imaginar, curando traumas antigos e trazendo os dispersos de volta ao convívio do amor. Em breves momentos, elevaremos juntos um clamor que romperá as barreiras espirituais que cercam o seu lar. Por enquanto, apenas descanse na certeza de que sua família está sob o olhar daquele que sustenta o universo. A manhã de alegria está próxima, e o altar que você ergueu com lágrimas será o lugar onde você cantará os hinos de vitória.